Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o viste subir. Os dias estão passando e muitos não estão vendo sinais claros da volta de Cristo. Esta volta se aproxima. Um chamado à vigilância, à pregação do Evangelho e à perseverança, mas, principalmente, uma mensagem de consolo e esperança. Porque os sinais do fim são para nós o cumprimento das promessas de Deus, a plena certeza da nossa vitória. A certeza da vitória. Exposição de Apocalipse. Com muita alegria, iniciamos hoje uma nova série de sermões expositivos aqui na nossa igreja. Se você nos visita, não é habituado a forma como nós tratamos a questão das pregações aqui, algo que nós fazemos em nossa igreja desde o ano de 2015 é a exposição de livros inteiros da Bíblia. O Senhor já nos deu a graça de expor aqui diversos trechos da Escritura, o livro de Daniel, o livro de Neemias, o livro de Esther, o livro de Ageu, Efésios, Tito e tantos outros que o Senhor nos deu a graça de expor verso a verso. Depois de muitos pedidos, chegou a hora de expor Apocalipse. Vamos trilhar no próximo ano. Será um ano de exposição. Terminaremos esta série apenas em junho do ano que vem. Então, estaremos durante um ano inteiro ouvindo a exposição de Apocalipse. Será o maior texto que nós expusemos até aqui. E faremos isto com muita alegria. É o texto da minha especialização do mestrado. É o texto com o qual eu tenho maior afinidade em toda a Escritura. E não tenho receio de dizer que é o texto que eu mais gosto em toda a palavra de Deus, é o livro de Apocalipse. E me alegra muito o coração poder compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem nos ensinado sobre este preciosíssimo livro. Apocalipse, capítulo 1, nos diz assim a palavra de Deus: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu.
Vamos ler juntos o verso de número 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Oremos. Senhor Deus, gratos nós somos pelo início desta nova jornada. Gratos nós somos pela palavra do Senhor revelada, pelos teus preceitos deixados para nós de forma clara na Sagrada Escritura. Gratos nós somos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos em uma igreja que tem como primária preocupação a exposição fiel da sua palavra. E pedimos, ó Deus, como já de outras tantas vezes o Senhor fez, que mais uma vez também o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor, ó Deus, ensine o teu povo, e que no decorrer de toda esta caminhada, ouvindo sobre Apocalipse, tenhamos em nossos corações cada vez mais a certeza da vitória de Cristo e da sua igreja. Consola, exorta, chame a nossa atenção, ó Deus, e prepara-nos para a volta do Senhor, que se aproxima. Em nome de Jesus oramos. Amém. Quando nós pensamos no livro de Apocalipse, alguns desejam fugir deste texto. E a fuga do livro de Apocalipse se dá para alguns por conta dos muitos símbolos que aparecem aqui. Um certo medo, um arrepio, um temor, só de considerar todas as imagens propostas no livro. Outros fugirão de Apocalipse por não entender. Pastor, por que eu vou ler um texto que eu não entendo? Não faz muito sentido para mim, então eu não leio o Apocalipse. Fato é que há muita ignorância sobre este livro, sobre esta preciosa porção da Escritura. E essa ignorância se dá ou por este medo e por esta fuga que os crentes têm em relação ao livro, de não lê-lo, e também se dá pela falta de dedicação de muitos pregadores que fogem da exposição de livros complexos, como o livro de Daniel, como o livro de Apocalipse, como o livro de Isaías e alguns outros trechos da Escritura. Apocalipse não é o tipo de leitura que você consegue ler 1 ou 2 versos, fugir do texto e contar alguma historinha e entreter as pessoas. Um pregador sem compromisso com a exposição fiel da palavra, com o estudo da Sagrada Escritura, de fato não consegue pregar Apocalipse porque não vai conseguir enrolar os seus ouvintes. Apocalipse não dá para você ler uma coisa e falar outra. É necessário o estudo, a dedicação. E em dias de tanta sequidão dos púlpitos, é fácil entender por que Apocalipse não é pregado e ensinado nas igrejas. No entanto, é claro que o Senhor não nos deixou um texto para gerar qualquer tipo de medo em nós. Muito pelo contrário. A mensagem de Apocalipse é uma mensagem para a alegria do povo de Deus. A mensagem de Apocalipse vem justamente para trazer esperança aos nossos corações. Todo cristão deve ler Apocalipse e depois da leitura ter muita alegria em saber que se aproxima o dia da vitória de Cristo e da vitória da sua igreja. Por isso, o nome dessa série de exposição é a certeza da vitória. Apocalipse vai nos conduzir o tempo todo para isso. Nos mostrar que podemos descansar na certeza da vitória que teremos em Cristo Jesus. E eu quero fazer uma apresentação panorâmica deste livro a partir destes 3 versos que nós lemos. Hoje, então, você vai ter uma visão geral do livro de Apocalipse e estes 3 versos que nós lemos aqui nos auxiliarão nesta tarefa. O texto começa nos dizendo revelação de Jesus Cristo. E a palavra revelação na língua grega, que nos foi traduzida assim, é justamente a palavra Apocalipse. Apocalipse, então, significa revelação, tirar o véu, mostrar, trazer luz àquilo que está encoberto, aquilo que não é de conhecimento de todos. Mas o que será revelado neste livro? O próprio texto nos responde: as coisas que em breve devem acontecer.
O Senhor então fala com a sua igreja. E o tema da nossa exposição é justamente este: Deus fala conosco. E a primeira coisa que nós vemos no texto é que Deus fala por meio de Cristo Jesus. É a revelação, é o trazer luz, é tirar o véu e fazê-lo por meio de Cristo Jesus. E é muito interessante quando nós lemos o texto de Hebreus, capítulo 1, que nos diz: havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, falou aos pais, falou pelos profetas, nestes últimos dias nos fala por meio de Jesus. E por que ele nos fala por meio de Jesus? E Hebreus vai nos responder: porque ele, o Senhor Jesus, é a expressão exata do ser de Deus. Quando nós olhamos o livro de Apocalipse, temos o próprio Senhor Jesus falando com a sua igreja. Temos o próprio Senhor Jesus revelando as coisas que hão de acontecer. E há muita preciosidade nisso, e nós veremos desta preciosidade daqui 2 semanas, quando o Senhor Jesus se revela para João. É muito precioso porque nós estamos falando do momento de maior perseguição da igreja cristã. A igreja do Senhor no primeiro século foi perseguida em 2 momentos. O primeiro ali no ano 40, que foi a perseguição enfrentada pelos judeus em Jerusalém. E depois, a partir do ano 70, a perseguição que soma-se àquela que já era feita pelos judeus, com agora aquela que será feita pelo Império Romano. Isso se agrava ainda mais quando o imperador romano Vespasiano entende a necessidade de ser visto como um Deus e passa a requerer adoração para si. Este imperador romano se vê na condição de divindade e exige dos seus súditos que estes o adorem. Aqueles crentes que já eram perseguidos pelos judeus se negam agora a adorar Roma e a adorar a figura do imperador e são vistos pelo império como inimigos. O resultado disso, uma grande matança dos cristãos. E é belo ver que neste momento de tristeza, de dor, de morte, de dura perseguição, o Cristo, por quem aquela igreja estava morrendo, se levanta para falar com seus súditos. É precioso demais. Nenhum outro livro foi assim. Em nenhum outro momento o Senhor Jesus vem e se revela e diz: escreve estas coisas. Mas em Apocalipse, o Senhor Jesus faz questão de que isso seja feito desta maneira. E mais uma vez, não pensemos que o interesse de Jesus é criar algum tipo de temor em nosso coração. Medo das figuras ou imagens? Claro que não. O Senhor Jesus se levanta como Rei e Senhor da sua igreja para trazer a ela consolo e esperança. Deus fala conosco. Ele fala por meio de Jesus, mas ele fala também por meio dos seus líderes, para mostrar aos seus servos. Ele fala conosco as coisas que em breve hão de acontecer, enviando por intermédio do seu anjo, o Senhor Jesus, notificando isso ao seu servo João. O Senhor Jesus escolheu João para ser o portador desta mensagem. Há algumas razões óbvias do porquê o Senhor fez isso. Primeiramente porque João era um servo do Senhor e era o maior líder das igrejas da região da Ásia Menor, a quem estava sendo destinado o texto de Apocalipse. Ele era o líder, ele era o grande representante dos cristãos e era um servo de Deus. O Senhor escolhe João para comunicar, então, a sua mensagem de consolo e esperança. O segundo motivo pela escolha de João é porque ele é o único apóstolo vivo. Dado esta perseguição, todos os outros apóstolos já haviam sido martirizados nesse momento. João era o único vivo. Mas mesmo vivo, sofria a perseguição e agora estava na ilha de Patmos para receber esta mensagem do Senhor. E estava na ilha de Patmos, numa prisão do Império Romano, sofrendo a perseguição romana por conta da pregação e do testemunho do Evangelho de Cristo. O Senhor escolhe a João, servo dele, líder da igreja, apóstolo do Senhor, para então levar a mensagem para os seus. Deus fala conosco,
continua falando por meio de Jesus, continua falando por meio dos seus servos, dos pastores, dos obreiros, daqueles homens que se dispõem com fidelidade a ler a Escritura e ensinar a Escritura. Mas Deus também nos fala de forma muito clara, o qual ele atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. E agora eu passo a trazer uma visão panorâmica do livro. Deus fala conosco. E qual é o grande propósito do livro de Apocalipse? Anota isso se você estiver fazendo as anotações. Apocalipse foi escrito para trazer consolo à igreja. Apocalipse foi escrito para trazer esperança para a igreja. Apocalipse foi escrito para advertir a igreja em relação à necessidade de vigilância. Consolo, esperança e vigilância. Este é o conteúdo de Apocalipse. Consolo, porque este era o tempo de maior perseguição da igreja. Esperança, porque nós estamos falando de crentes que estavam sepultando os seus pais, os seus filhos, os seus líderes. Crentes que já não tinham esperança alguma deste reinado glorioso de Cristo. Crentes que estavam dando a sua vida pelo evangelho e pela causa cristã, mas vendo do trono a figura de líderes corruptos do Império Romano. Crentes que já não alimentavam mais nenhuma expectativa de mudança. Crentes que precisavam ser despertados à esperança de que Cristo vencerá e em breve voltará. Mas também um texto escrito para nos chamar à vigilância. Porque, irmãos, infelizmente, temos vivido como se Cristo não fosse mais voltar. Por isso as muitas figuras aparecem aqui no texto, mostrando o quanto a igreja sofrerá, o quanto haverá perseguição, o quanto ainda existem e estão em plena atividade os inimigos da igreja. O dragão, a serpente, as bestas, todas essas figuras aparecendo de forma horrenda, sendo descritas para nos advertir quanto à necessidade de vigilância. Estamos aqui e seremos assombrados por estes inimigos. Estejamos atentos e prontos para defender a fé evangélica. Apocalipse se divide da seguinte forma. Já disse sobre o propósito, já disse sobre o autor, já falei sobre os destinatários. Quero apresentar a estrutura do livro. Não leia Apocalipse como uma sequência cronológica, como acontecimentos sendo seguidos capítulo por capítulo. Não é assim que deve ser lido o Apocalipse. Apocalipse basicamente se divide em 3 partes. A mensagem de consolo às igrejas, às 7 igrejas da Ásia Menor. A segunda grande parte do livro, a maior de todo o livro, os acontecimentos que se dão da ascensão de Cristo até a sua segunda vinda. E isso vai do capítulo de número 4 até o capítulo de número 20. E os acontecimentos que introduzem a eternidade, capítulo 21 e capítulo 22. Capítulos 1, 2 e 3, a mensagem às 7 igrejas. Capítulos do 4 até o 20, os acontecimentos da ascensão de Cristo até a sua segunda vinda. E os capítulos 21 e 22, aquilo que nos aguarda e nos espera na eternidade. Quando nós pensamos nesse trecho maior, do capítulo 4 até o capítulo 20, nós temos a mesma história. E que história é essa? Da ascensão de Cristo até a sua segunda vinda, sendo contada 3 vezes. Por isso que a terceira parte do nosso sermão de hoje nos mostra que Deus fala por meio de Jesus, por meio dos seus servos, mas mostra também que ele nos fala de forma muito clara. Porque não satisfeito em contar a história uma vez, ele conta 3 vezes a mesma história. O que acontecerá da ascensão de Cristo, do dia em que ele retornou ao céu e assumiu o seu lugar no trono, até o dia da sua segunda vinda. O capítulo 4 começa nos mostrando esta chegada do Senhor na sala do trono. João tem a visão extraordinária
do trono de onde todas as coisas, aqui na terra e nos céus, são governadas e dirigidas. No capítulo 5, João tem a visão de um livro. E que livro é este? É o livro da história da humanidade, de todos os acontecimentos, da ascensão até a segunda vinda de Cristo. Mas este livro está selado. São 7 selos. Ninguém pode abrir este livro, a não ser um. E este um é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Cristo Jesus. Ele toma o livro em suas mãos, ele desata cada um dos selos. E a sequência, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, mostra os acontecimentos à medida que o Senhor Jesus abre cada um dos selos. E nós veremos o significado disso nas nossas exposições mais adiante. Mas cada um dos selos abertos faz com que algo aconteça aqui. E o que o Senhor nos ensina sobre isso? Que embora Roma esteja no trono, quem governa todas as coisas é o Senhor Jesus Cristo. Embora a igreja esteja sofrendo aqui na terra, nas mãos de um governo corrupto, quem do céu dá as ordens para que cada um dos eventos se sucedam é o Senhor Jesus Cristo. Quem tem o livro da história em suas mãos e quem dá ordem para que as coisas aconteçam é o Senhor Jesus. No auge, então, destes acontecimentos, chega o tempo completo do reinado de Cristo. E agora Satanás será solto. E na soltura de Satanás, a igreja agora será duramente perseguida. E o capítulo 11 nos mostra isso. A igreja do Senhor sendo perseguida. A igreja sofrerá, em alguma medida será calada. Mas no terceiro dia, uma voz vinda do alto dará ordem para que esta igreja se ponha de pé. Os mortos em Cristo ressuscitarão. A igreja do Senhor será arrebatada entre as nuvens. Cristo voltará e acertará as contas com estes que perseguem os seus. Encerra-se então o capítulo 11. Encerra-se o contar da história da ascensão até a volta de Cristo na primeira vez. Capítulo 12 vai contar mais uma vez essa história, mostrando logo de início a chegada do Senhor no céu e a expulsão de Satanás de lá. Uma vez Satanás expulso, ele vem à terra para perseguir a igreja. A figura das bestas são descritas no capítulo 13 e no capítulo 14. Essas figuras são apresentadas como sendo agentes de Satanás para causar dano ao povo de Deus. Mas logo no capítulo 14, nós já temos o Senhor acertando as contas. O Senhor recolhe os seus. O Senhor salva a sua igreja. E agora capítulo 15, 16, 17, 18 e 19 mostrará o juízo do Senhor sendo exercido contra estes agentes de Satanás, contra os inimigos do Senhor. E então no capítulo 20, a gloriosa volta e vitória de Cristo Jesus. Perdão, capítulo 19. No capítulo 20 a mesma história é contada. Satanás é aprisionado com a ascensão de Cristo. Passa-se então os 1000 anos, Satanás é solto, é liberto, persegue a igreja, maltrata a igreja, mas mais uma vez o Senhor se levanta, destrói os seus inimigos e restaura a condição dos seus. Fecha-se então este grande bloco do capítulo 4 até o capítulo 20, onde a história foi contada 3 vezes. Capítulo 21 e 22 mostra-nos a glória de onde viveremos. Mas, pastor, o senhor não está dizendo que o texto é claro e que Deus fala de forma clara? O que mais tem em Apocalipse são coisas que eu não entendo, que não parecem nada claro. Eu quero falar, primeiramente, sobre os números em Apocalipse. Anote e grave. Isso é muito, muito, muito importante. Você não vai entender Apocalipse se você não pegar a referência do que eu vou dizer agora. 3 números aparecem em Apocalipse. E esses números na figura dos seus múltiplos. O primeiro número é o número 7. 7 taças, 7 selos, 7 flagelos, 7 trombetas. O número 7 aparece de forma recorrente no livro. E o número 7 em Apocalipse representa perfeição.
é o indicativo do perfeito, do pleno, do puro, do ideal. Este número aparecerá para se referir a tempos, um tempo perfeito de 70 semanas, um tempo perfeito de 7 anos. 7 indica a perfeição, mas é um número simbólico. Não significa dizer que apenas existirão 7 acontecimentos daqui até a volta de Cristo, mas de que acontecimentos perfeitos se darão até que Cristo venha. Um outro número que aparece muito no livro de Apocalipse, bem como os seus múltiplos, é o número 10. E o número 10, dos 10 chifres, as cabeças, ele aponta para a ideia daquilo que é completo. O 7, aquilo que é perfeito. O 10 como sendo a simbologia do que é completo. Por isso a ideia de 1000 anos não nos aponta para uma questão de tempo na sua literalidade, mas de um tempo completo. Mas calma, isso é assunto para o ano que vem. Falaremos dos 1000 anos. E um outro número, o número 12, bem como os seus múltiplos. 144, 24, 12, são estes números que aparecem de forma recorrente também em Apocalipse. O número 12 é a representação do povo de Deus. Os 24 anciãos, o número das 12 tribos do Antigo Testamento, dos 12 apóstolos chamados pelo Senhor, apontam para o grupo de crentes do Antigo e do Novo Testamento. Sempre que este número, bem como seus múltiplos aparecerem no texto, lembre-se, se refere à totalidade do povo de Deus. Um outro esclarecimento necessário a ser feito. Nós estamos falando que Deus fala conosco de forma clara. Os muitos símbolos que aparecem aqui. Atente-se durante toda a nossa exposição que o Senhor só vai se valer de simbologias quando ele está falando dos inimigos da igreja. Quando nós lemos, por exemplo, capítulos 21 e 22, textos que falam do lugar onde nós viveremos, de um privilégio que é para o povo de Deus, não há nenhum tipo de simbologia sendo usado. Não tem a ver com os inimigos do povo de Deus. Mas por que, pastor, Deus fala e se vale destes símbolos? Nós estamos falando do momento de maior perseguição da igreja. De cartas que iriam circular sem qualquer tipo de possibilidade de omiti-las ou escondê-las. Blitz eram feitas em todo o império o tempo todo. Ninguém viajava levando escritos sem que fosse vasculhado, investigado. E com certeza, o Senhor Jesus sabia que este texto chegaria nas mãos dos romanos. Agora imagine o Senhor falando de Roma de forma escancarada, identificando Roma como sendo inimigo da igreja. É natural que o Senhor se valha e chama Roma da Grande Babilônia ou da Grande Meretriz. Imagine falar dos imperadores romanos citando os nomes, e o Senhor poderia fazer isso. Falar nome a nome de cada um desses imperadores que estavam a maltratar a igreja. Melhor é chamá-los de bestas com cabeças e chifres e diademas, para que assim não ficasse claro de quem eram estes inimigos da igreja. Uma mensagem falando que esses inimigos seriam derrotados. Dando nome a estes inimigos com os nomes do Império Romano, causariam ainda maior dano para a igreja do Senhor. Mas não pensemos que isso fosse algo difícil para os crentes daquela época entenderem. Cada uma das muitas referências usadas aqui são referências já citadas no Antigo Testamento. De forma que nós caminharemos com muita tranquilidade em cada um desses símbolos, sem muito mistério. Porque a mensagem, embora fosse codificada para os inimigos, era uma mensagem muito clara para o povo de Deus.
O povo de Deus, quando leu o Apocalipse, entendeu com clareza de quem o texto estava falando. Um soldado romano pegava aquilo, lia, o outro perguntava, e aí, o que está falando? Rapaz, está falando de uns dragão aqui, falando de uns bichos estranhos, 10 cabeças, sei lá, isso aqui deve ser alguma fábula, algum conto. Deixa esse miserável passar e ir embora. Para o ímpio, para o cego, eram códigos difíceis de serem entendidos, decifrados. Mas para o povo de Deus, uma mensagem clara, já dita e descrita antes no Antigo Testamento, que era próprio do povo de Deus. Essas informações de Apocalipse estão sendo dadas para mostrar que Deus fala conosco por meio de Jesus, por meio dos seus servos, mas fala das coisas que hão de acontecer de forma muito clara, repetida, ilustrada, codificada, para os seus entenderem e serem consolados. Mas encerro a nossa exposição desta noite, dizendo que Deus fala conosco por meio de Jesus, por meio dos líderes, com clareza, mas também com propósito. Com propósito. O nosso texto diz, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O verso de número 3 fala que bem-aventurado nós seremos ao ler este livro. O texto não fala, aterrorizados ficarão aqueles que lerem este livro. Não. Apavorados eles ficarão. Não, o texto fala, bem-aventurados serão aqueles que lerem. É para a nossa alegria, é para a nossa felicidade, é para o nosso consolo. Este é o propósito do livro. Bem-aventurados, então, serão aqueles que lerem, porque serão consolados pela mensagem deste livro. Apocalipse vai nos mostrar o tempo todo que Jesus está no trono. Enquanto muitos questionavam sobre a vida de Jesus e se de fato ele estava vivo, Jesus vem e se apresenta e fala diretamente com a igreja, falando, sim, eu estou vivo. E quem está no trono, e quem tem as chaves da morte e do inferno, e quem desata cada um dos selos, e quem dá todas as ordens e o comando do céu, este sou eu. Não temam. Não é Domiciano, o imperador que rege e governa vocês. Sou eu, o Senhor Jesus Cristo. Sou eu, o Senhor da igreja. Sou eu, aquele que anda no meio da igreja e diz, conheço as tuas obras. Por isso seremos consolados. Mas nós falamos que este texto não é só para consolo e esperança. É também para vigilância. Por isso o texto diz, não só aqueles que leem, mas bem-aventurado também são aqueles que ouvem. E o ouvir implica em guardar as coisas deste livro. Em diversos momentos, você será apresentado a uma realidade de que os inimigos de Deus e da sua igreja estão aqui, estão trabalhando, estão lançando diversas armadilhas para nos ver cair, nos ver tropeçar. E você pode ignorar isso. O pastor está doido. Isso aí é coisa da cabeça dele. Ou você pode entender que o Senhor está advertindo a você dos muitos perigos que estão aí espalhados, irmãos. Em governos, câmaras, escritórios, vídeos, fotos, redes sociais. Agentes de Satanás trabalhando para perverter a igreja. Você será alertado desses perigos. E talvez você pense, besteira, pastor, é só o Netflix. Pastor, bobagem. É só uma marca de perfume e cosmético, pastor. Satanás, você está doido, você está pirando. Os inimigos da igreja existem, são reais, estão trabalhando, estão atuando, se organizando,
militando contra a igreja, criando leis contra o povo de Deus, contra os filhos do povo de Deus. Tempo todo. Bem-aventurados são os que ouvem. Bem-aventurados são os que guardam. Bem-aventurados são aqueles que não têm a marca da besta. Bem-aventurados aqueles que forem fiéis até a morte. Porque estes receberão a coroa da vida eterna. Quero trazer 3 aplicações para as nossas vidas diante daquilo que nós acabamos de expor. A primeira, Cristo está vivo. É Ele quem está falando com a igreja. É Ele quem está falando. Irmãos, a semelhança daqueles crentes que estavam vendo os seus serem mortos, assassinados, perseguidos, talvez você também tenha perdido a sua esperança. Diante das injustiças, diante dos momentos em que você vê o ímpio prosperando em seu caminho, talvez você tenha considerado que talvez não seja verdade esse negócio de igreja. Talvez realmente aquele ateu que fala que a igreja criou meios de conspiração e manipulação das pessoas, talvez você pense que esses têm razão. Diante de tantas tragédias, guerras, sofrimentos, injustiças. Talvez diante de uma grande perda, da morte de alguém muito querido, você esteja se questionando, será mesmo que Deus existe? Talvez você esteja vivendo um cristianismo sem Cristo, sem considerar que sim, Ele existe e vivo está. Muitos cristãos, naqueles dias do ano 94, tempo em que foi escrito o Apocalipse, estavam desanimados na sua fé. Eles haviam crido em um Cristo que foi para a cruz, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Eles haviam crido numa mensagem de um Cristo que veio, fez milagres, era o Rei dos Reis, subiu aos céus e em breve voltaria. Mas eles não estavam vendo nada disso. Eles estavam vendo o seu povo sendo morto dia após dia. E no coração de muitos daqueles crentes já estava vindo o questionamento: será? Será que vale a pena morrer por este Cristo? Será que realmente é verdade essa história que me contaram de alguém que andou pela Galileia, fez curas, fez milagres, morreu e ao terceiro dia ressuscitou? Será que isso é verdade? Será que se isso fosse verdade, esse Cristo nos deixaria sofrer tanto? Talvez você esteja assim, desacreditado. Será mesmo, pastor, que Cristo existe? Que é verdade? E que nós estamos a fazer aquilo que é certo? Ou será que é melhor deixar esse livro de lado e viver como se Jesus não existisse? Curtir um pouco mais a vida, acreditando que depois da morte é só mesmo caixão. Revelação de Jesus Cristo. É assim que começa o livro. Para não deixar dúvidas de que Cristo, por quem aqueles cristãos estavam morrendo, estava vivo, agindo e falando com os seus. Cristo ainda fala comigo e com você. Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Creiamos que Cristo ainda fala com os seus. A segunda aplicação que eu quero trazer para as nossas vidas: que Cristo está pronto a nos consolar. O Salmo 113 diz que o nosso Deus é grande, excelso, mas se inclina para ver como estamos. Se inclina para ver a nossa dor, a nossa luta, o nosso sofrimento. O que Jesus está fazendo aqui em Apocalipse é se inclinar para ver o que estava acontecendo com o seu povo e consolar os seus. Jesus se importa com você.
Jesus se importa com as suas lágrimas. Jesus se importa com o seu luto. Jesus se importa com seus problemas, com suas lutas, com suas dificuldades, com a crise do seu casamento, com a educação dos seus filhos. Jesus se importa com você. Jesus se importa com a sua igreja. Jesus ainda nos ama. Jesus ainda nos consola. Creiamos nisso. Ele quer falar comigo. Ele quer falar com você. Ele está vivo. Ele está atento, ele está vendo aquilo que está acontecendo lá na sua casa, ele está vendo aquilo que está acontecendo no seu trabalho, ele está vendo aquilo que está no seu coração, que ninguém vê, que o pastor não vê, que a igreja não alcança, que o irmão não assiste. Jesus está vendo, está pronto a te consolar, está pronto a cuidar, está pronto a enxugar dos seus olhos toda a lágrima. O que fazer diante dessas duas aplicações? Crer e guardar isso em nossos corações. Creia que Cristo vive e está. Creia que Cristo ainda age, está no trono, governando soberanamente. E guarde isso em seu coração. Como? Entregando a sua vida, hoje mesmo, para o Senhor Jesus.